Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Palavras do Salmo 133. É bom e é agradável que os irmãos estejam em união, né? E os irmãos, na sua imensa maioria, conhecem esse texto, né? Com base na tradução revista e corrigida, que fala quão bom e quão suave né? Que os irmãos vivam em união. Deus se agrada quando o seu povo procura nutrir esse espírito de união. A gente sabe que o Salmo, ele não se resume apenas a momentos como esse, de ajuntamentos, mas eu posso dizer que o ato de congregarmos está dentro desse contexto, da nossa unidade, da nossa comunhão uns com os outros. Hoje participamos da ceia, também tem a ver com comunhão, né? Ouvimos a palavra, estivemos juntos e agora estamos novamente juntos aqui, nesta noite, né? Um dia inteiro praticamente chuvoso, mas nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, porque Ele, na sua soberania, nos deu essa possibilidade de estarmos juntos. Que bom, como é gratificante para nós estarmos juntos. Então, disse que no lugar da união, no lugar da unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ok? Nós vamos orar agora. Essas 3 primeiras orações que nós fazemos sempre são respectivamente direcionadas para invocação, adoração a Deus, né? Para reconhecimento que somos pecadores, onde nós pedimos perdão, a purificação que Deus nos dá pela sua graça, e onde nós louvamos em agradecimento a Deus. Então, nós teremos uma primeira oração que será feita pela nossa irmã Juraci, que vai ser uma oração de invocação de adoração, uma segunda oração de arrependimento e confissão pelo nosso irmão Marcos, e uma terceira oração que será feita pelo nosso irmão José Carlos, uma oração de louvor e de gratidão a Deus. Assim que nós terminarmos esse momento de oração, nós vamos nos colocar de pé para adorarmos a Deus com cânticos espirituais. Aquele que puder, por favor, dobre o seu joelho para clamarmos a Deus. Senhor, Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que nós passamos, guardado e amparado por ti, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela saúde que o Senhor nos dá, Deus, e aqui estamos na tua casa, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, que está sempre perto de nós, nos conduzindo, nós amparando, nós sustentando, Pai. Ó Pai, não sabemos nem como agradecer o que o Senhor tem feito por cada um de nós, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Por esse dia chuvoso, Deus, tão agradável, Pai. E aqui estamos na tua casa, Deus, junto com nossos irmãos, meu Pai, para junto a te louvando, bendizendo o teu santo e bendito nome, meu Pai. Abençoa, Pai querido, cada irmão, cada um que entrou na tua casa nesta noite, meu Pai. Que possamos sair daqui com nossos corações alegres, felizes, porque podemos estar na tua casa para te louvar, meu Pai. Sei que nossos irmãos, meu Pai, que não estão conosco, visita nesse momento onde se encontra, meu Deus. Pai querido, que com cada um de nós nessa noite, nos abençoa, nos guarde, nos ampare, Deus. Abre nossas mentes, nosso coração, Deus, para ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Sei que o teu servo, Pai querido, que está à frente do trabalho, meu Pai, que vai trazer a mensagem nessa noite, Deus, que não fale de si mesmo, Pai querido, mas pedindo a tua pessoa bendita, meu Pai. Pode trazer o recado a cada coração nesta noite, meu Pai. Que possamos sair daqui com nosso coração alegre e feliz, porque podemos ouvir a tua voz, meu Pai. Ó
Ó Pai, abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por perdoar nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, adorado Pai, estamos na tua casa, Senhor, a fim de louvarmos e bendizermos teu santo nome, Pai. Arrependido, Pai, por os nossos numerosos pecados, meu Deus. Não somos dignos nem mesmo de nos levarmos a Ti, ó Pai, em palavras, mas mesmo assim, pelo Teu Filho, pelo Teu sangue do Teu Filho derramado naquela cruz, ó Deus, o Senhor nos deu esse acesso, ó Pai. Ó Deus, tudo aquilo que foi dito na frente, ó Deus, pelo Teu servo, conduzido pelo Teu Espírito Santo, que implanta em nossos corações palavras dignas de cada vez mais estarmos dispostos a trabalhar na Tua obra, ó Deus. Ó Pai, aqueles que adentraram esse tempo cada vez mais saem restituídos, alimentados, fortalecidos, ó Deus, pelas Tuas palavras, para cada vez levar o Evangelho nesse mundo ao qual está perdido, ó Deus. Fica conosco, nos alimenta com a Tua palavra, nos alimenta com os Teus louvores, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia que nos deu, por mais esse momento de culto que estamos com a igreja, e nós estamos aqui para aprendermos um pouco da Tua palavra. Abençoa cada família que representada, cada um que está aqui presente nessa noite. Abençoa que o servo Black vai trazer a mensagem nessa noite, que possa ser iluminado pelo Filho e tenha sabedoria para cada coração que está aqui presente. Abençoa o Espírito de cada aquele que se encontra enfermo, sabe quantos tem, quantos são eles, que eles possam ser curados por Cristo. Abençoa em especial aquele povo ali do Sul, que sofreu essa tragédia, e continua sofrendo com essa tragédia. Abençoa a família do Padre, Senhor, abençoa ele, dando todo conforto, todo consolo de força, toda vontade. E resolve o problema de cada família. Abençoa todos os demais. Perdoa os nossos pecados e mesmo protege. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que trocar essa pilha. Receber
Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa oração, todas as orações feitas neste lugar, ó Pai, que chega ao Senhor de modo abençoada, ó Pai. Nos guarde no meio desta noite, ó Pai, peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. As crianças agora vão vir aqui à frente para sair para o momento de estudo. Essa ocasião é a ocasião da escola bíblica dominical. E elas poderão aí ser lembradas, né, dos princípios do reino de Deus. Tudo aqui para nós orarmos. Alô? Então nós vamos orar agora pelas crianças, o trabalho, né, que haverá de ser desempenhado. Santo Deus, aqui estão essas crianças, essas preciosas almas, e em nome de Jesus, entregamos a tua serva, tua incumbida desse trabalho, e todas essas crianças, esses pré-adolescentes, e até quem sabe adolescentes, que o Senhor abra os corações, injete os princípios eternos do teu reino por meio da tua palavra nos seus corações. E esta palavra venha estar sempre na mente dessas crianças, que elas possam ser retransmissoras, que possam crescer e levarem outras pessoas ao contato dessa palavra, que é a mensagem do teu Evangelho. Nós entregamos esse estudo específico nas tuas mãos, consagramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número, aliás, o primeiro capítulo. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 7. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Salmo, aliás, segundo aos Coríntios, o salmo na cabeça. Capítulo 1, do verso 3 ao 7. A palavra do Senhor vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando nós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Essa palavra, ela fala sobre a consolação de Deus nos momentos de sofrimento. Paulo começa bem dizendo a Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. E ele segue dizendo que é esse Deus que nos conforta em todos os momentos de tribulação, para que nós possamos consolar aqueles outros que sofrem, com a mesma consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Paulo teve muitas experiências de sofrimento, de perseguição, de tristeza, mas ele experimentou esse poder de Deus trazendo conforto e consolo para o seu coração. Então, nós somos também, ao mesmo tempo que somos consolados, somos também chamados para sermos instrumentos de consolação nas mãos de Deus, tendo como alvo aquelas pessoas que sofrem. E uma das maneiras que nós podemos ser esses instrumentos abençoadores na vida das pessoas é não somente abordando-as com palavras enriquecedoras, palavras que vêm do coração de Deus, palavras de sabedoria, mas também por meio da nossa intercessão, quando nós nos importamos em orar uns pelos outros. Esse é nosso dever, de nos alegrar com aqueles que estão se alegrando, compartilhando as suas vitórias, mas também de nos comovermos, com aquelas pessoas que estão ali passando momentos de privações, passando os perrengues da vida. Chorar com aqueles que estão chorando. Esse é o momento que nós vamos abrir para os pedidos de oração. Se alguém tem aqui alguns pedidos de oração, por favor, faça nesse momento para orarmos em favor dos mesmos. Ok? Eu peço oração pela Delma, que está doentada. Delma. O irmão Esmeraldo tem entrado em contato comigo pedindo oração pela Cleusa, Que a situação dela não está muito fácil não, a saúde dela. Mas pela minha saúde também não está muito bem. Pessoal do Rio Grande do Sul também, não vamos esquecer de orar em favor daquela gente lá. Alguém tem mais pedido? Peço por mim, saúde. Dona Jura também. Eu peço que coloque o meu nome aí também, que sempre temos alguns planos aí, sempre no sentido de ver se são os planos de Deus também, Então, Deus, quem sabe, de todas as coisas. Vamos orar pelos irmãos que não vieram, Orar para que eles estejam fazendo algo digno, E ou estejam assistindo, Ou estejam fazendo algo que não estejam fazendo algo desagradável a Deus. Eu pedi por Dona Lica, e a família dela que não também de saúde. Já é pelo meu irmão. Qual Deus, Desculpa, gente, função aqui. Creio que são esses os pedidos, A igreja, a direção da igreja, isso é importante, o trabalho. Em especial, nós teremos um culto de aniversário, no dia 15 de junho, que o seminarista Vinícius vai estar aqui trazendo a palavra de Deus. Orar pelo aniversário da igreja. Também. Também vamos colocar a congregação de Miracatu, Que é um trabalho que já vem há algum tempo, E assim, aos nossos olhos, Aos olhos humanos parece que não flui, Duas, três pessoas, Que Deus esteja abençoando, Isso. Oi? Antônio vai fazer uma cirurgia e já está, desde agora já está desesperado. Antônio. Saúde, Isso. Não é aqui para vocês poderem. Dá para enxergar? Dá? Então nós vamos louvar a Deus com o hino do nosso cenário, que alguém vai escolher. Depois nós vamos fazer essa oração e eu vou convidar para fazer essa oração intercessória, para apresentar esses nomes na presença de Deus, a
o nosso irmão Adilson vai fazer essa oração em favor desses nomes aqui. Tá bom? 297? 297. Vamos lá no céu do quando lá no céu desceu, lá no céu Jesus voltar, proclaim de Deus amor proclamar. E chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu fim, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Senhor Deus, Pai que está no céu, agradecemos por mais um dia que o Senhor deu. Agradecemos, Pai, por mais esse momento de tua presença, novamente para te adorar, para te agradecer por tudo que tu fez em nossa vida. Seja abençoando cada um que entrou na tua casa essa noite, seja abrindo nosso coração, nossa mente. Gostamos de ouvir a tua palavra e guardar em nosso coração cada dia. Abençoa todos os atos desse culto. Que tudo que fazemos aqui seja para a honra e glória do teu nome. Seja aquele que não puder ouvir também, para que seja visitando esse momento onde eles estiverem, esteja, Pai, cuidando de cada um deles, e na próxima oportunidade que eles possam estar aqui juntos para nós orar pelo nome. Abençoe todos nós. E aí, pedido de oração que foram feitos também, para que seja esse momento atendendo de cada um. Podemos, no nome de todos, nós conhece cada um que fica sem feito, todos perguntados, todos restaurando, estabelecendo, Pai, que logo eles possam estar bons. Agradecimento também que o Senhor esteja abençoando a vida deles cada dia mais. Abençoa todos os demais. Fica conosco nessa noite, abençoa também que o Senhor vai fazer o recado nessa noite. Nós possamos guardar em nosso coração e praticar cada dia nessa noite. Perdoa para nosso pecado e aumentou na fé. Em nome de Jesus. Amém. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. E no 110, a vida com Jesus. Vamos nos colocar de pé para louvarmos a Deus com esse hino em gratidão a Deus, preparando para o momento da palavra. Cristo achou-me, foi longe do meu lar, perdido já
abram as suas Bíblias, conhecidíssimo, mais do que nunca, oportuníssimo salmo, né? De número 46. Salmo 46. A Bíblia sempre tem algumas verdades que muitas vezes nós passamos por ela assim, batido, né? Mas em determinados momentos nós conseguimos perceber essas verdades assim sendo realçadas. E elas precisam ser sempre assim lembradas, né, para nossa edificação, nossa transformação. É um cântico dos filhos de Corá, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Até aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta é a verdade que eu gostaria de destacar nesta noite para os irmãos. O nosso Deus como sendo aquele que se revela como o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, ó Deus glorioso, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós nos vemos, confessamos e declaramos em alto e bom som a nossa total dependência de Ti, ó Deus. Por isso, primeiramente, convém nos humilharmos pedindo perdão, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor venha trazer restauração às nossas almas, mas que nesse momento as nossas atenções estejam voltadas à Tua palavra, com temor e tremor, e em nome de Jesus envia a revelação poderosa, de acordo com as necessidades dos nossos espíritos, dos nossos corações. Traz respostas, ó Deus, para os nossos dilemas. Passa o Teu bálsamo de consolação, manifesta a Tua graça por meio da Tua palavra, ó Deus. Opera, ó Deus, quem sabe o milagre que precisamos, porque a Tua palavra tem também esse poder. Fala conosco, venha ao encontro do que precisamos, traz uma solução de graça e de misericórdia, Deus, e vem nos revestir com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua unção. Fala com cada um, Deus, e aqui nós consagramos tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. São mais de 150 pessoas mortas, né? Esse fato que estava ocorrendo aí no Rio Grande do Sul, que nós costumamos chamar de tragédia, catástrofe, né? Aos olhos humanos.
mais de 500 mil famílias atingidas e mais de 2 milhões de pessoas, né, também atingidas na totalidade. Algo que acontece, que ocorre na história do nosso país, e eu particularmente não lembro de ter visto algo igual. Diz as notícias que em 1941 teve uma tragédia parecida. Não sei se foi, qual a diferença de uma para outra. Não parei ainda para ler, para estudar o relato histórico do que aconteceu em 1941. Eu sei que é algo que chama a atenção não só do país, mas do mundo inteiro, porque é algo nunca visto antes, né, praticamente. Nós ficamos muitas vezes diante de certos dilemas, e algumas pessoas ficam amedrontadas, ficam com medo, de repente, de acontecer algo dessa envergadura. Aí pensam na questão ali da represa, né, na CBA, e começam a formular determinadas ideias. Claro que no que se refere à nossa vida humana, nós não estamos isentos de nada, né? Tudo pode acontecer. Por mais que os homens, recorrendo aí aos expedientes da engenharia mais, vamos dizer assim, melhores, né? Mais sofisticados, mais modernos, ainda assim, nós não podemos dizer que estamos isentos de problemas desta natureza. Com certeza, Deus tem um propósito nisso que está acontecendo. Tudo o que acontece, em tudo o que acontece, por detrás há um propósito. O grande problema é quando nós chamamos para nós a condição de juízes temerários. Isso é perigoso. Nós estivemos ali na sexta-feira, na casa do irmão presbítero, né, Sandro, da igreja de Iguá. Estivemos falando alguma coisa, fazendo uma reflexão sobre isso aí, sobre essa questão que se coloca muitas vezes de querer dizer que está acontecendo isso ali porque o povo ali é um povo idólatra, resistente com o Evangelho. Aliás, é até um assunto para a gente debater em uma determinada situação. Mas o fato é que, diante de tudo que está acontecendo, sendo aquilo uma represália de Deus ou não, o fato é o seguinte: que Deus, Ele é o nosso refúgio em momentos como esse. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem correr para nos abrigar. Ele é nosso refúgio, e a figura aqui é de uma fortaleza que implica em segurança, sendo Ele socorro bem presente no momento da tribulação. Agora, essa é uma verdade inconteste, né? Eu creio que ninguém vai me contrariar, ninguém vai levantar as mãos e dizer, não, eu discordo, eu não acredito que Deus seja um Deus que nos refugia, que nos manifesta a sua graça e nos acolher em momentos como esse. Não, todos concordamos. Agora, como que nós vamos agir diante disso? Qual é a nossa postura para recorrermos a esse Deus que é o nosso refúgio? E para Ele ser o nosso refúgio, não precisa acontecer isso que aconteceu, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É em todos os momentos. Às vezes nós ficamos entristecidos, né, porque não acontece nada, a monotonia, né? A rotina. Mas você nem imagina o fato de você terminar um dia e dizer assim, aconteceram as mesmas coisas. Que bom, agradeça a Deus, porque poderia ter acontecido uma catástrofe, né? E Deus nos livrou. E o livramento de Deus é de algo que muitas vezes nem imaginamos que poderia acontecer. Determinados acidentes, maldade de pessoas contra nós, que existe infelizmente nesse mundo. Mas qual que é a nossa atitude para usufruirmos das bênçãos da comunhão com esse Deus que é o nosso refúgio? Deus é o nosso refúgio. O verso 2 começa com uma palavrinha muito importante para nos ligar a essa ideia que tem a ver com as nossas atitudes. Portanto, ou seja, uma vez que Deus é o nosso refúgio, você sabe disso, portanto, como agiremos? Qual
vai ser o nosso posicionamento diante dessa verdade? E já começa de cara dizendo aqui, ó. Portanto, não temeremos. E esse não temeremos, ele está, vamos dizer assim, seguido de uma outra ideia que realça a nossa confiança, que faz com que nós não vivamos uma vida amedrontados. O temor que a Deus é devido é algo necessário. Mas a Bíblia diz que nós não devemos viver constantemente com medo, amedrontados. Está lá em Romanos 8,15, Deus não nos deu um espírito para vivermos amedrontados, mas deu um espírito para o qual nós clamamos Abba, Pai. Nós temos que confiar e viver com a vida não temerosa, que todo momento possa acontecer algo ruim, estaremos à deriva, o que vai ser de mim se acontecer, se não acontecer. O que realça a nossa confiança é: não temeremos, ainda que. Você já imaginou se você perder o seu emprego? Se você perder a sua fonte de recursos? Se você tiver que perder um dos seus membros do corpo? Nós temos um pastor do nosso presbitério que, por um problema de saúde, ele teve que ter um dos seus pés amputado. Eu ainda que de repente eu tenha que me mudar de determinada localidade para outra localidade, a contragosto, contra a minha vontade. Então, portanto, não temeremos, ainda que. Ele vai colocar aqui algumas situações, e tem tudo a ver com o que nós estamos presenciando no nosso país. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que a própria natureza seja afetada, que o seu curso mude a ponto de causar inundações, que os montes sejam abalados. Foi no ano passado, no começo do ano passado, 2023, foi que aconteceu aquele pequeno tremor de terra, e deixou todo mundo assustado aqui. Apenas 2 trancos, que fez-nos pensar, refletir. Mas lembra que aconteça todas essas coisas. Ele diz aqui, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus e os santuários da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela, e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Veja bem, o contexto aqui: águas tumultuem e espumegem. E mesmo nesse contexto de água, ele coloca que há um rio. Veja, a visão apocalíptica, a visão de Apocalipse 21 da Nova Jerusalém, fala do rio da vida que flui naquela cidade, na Nova Jerusalém. E tem até um hino, que nós cantamos no nosso hinário, uma poesia muito, muito bela: tenho lido da bela cidade. Fala nesse rio. Se nós muitas vezes somos vítimas de inundações, a água também nos faz lembrar daquele que criou as mesmas, e que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Essa cidade, a Nova Jerusalém, jamais será abalada, diferente das nossas cidades aqui. Lá no Rio Grande do Sul, existem cidades que possivelmente vão desaparecer, vão deixar de existir. É um marco diferencial. Você pode ter certeza que aquele estado vai ser um antes e um depois. 2020, antes de 2024, de abril, maio de 2024, e depois de 2024. Porque aquilo ali mudou todo o curso, toda a estrutura, toda a logística daquela localidade. Mas esse salmo nos faz lembrar de uma cidade, do rio, e que Deus está no meio dela. Por isso que nós não devemos ter medo. Se de repente acontecer algo, uma catástrofe desta envergadura, ou maior, quem sabe, não temeremos ainda que. Se eu tiver que de repente ver a minha casa, como alguns viram,
sendo levado. Uma casa que de repente a pessoa passou até com as privações ali para conseguir um dinheiro, um financiamento, e quem sabe nem está quitada ainda. E aquela casa sendo levada pela enxurrada. E pior do que a casa, como um relato que temos de um homem lá com um exemplo de fé, que ele viu, presenciou a sua filha sendo levada pela enxurrada. Outros que perderam seus entes queridos, outros que nem conseguiram ver, estão desaparecidos. Mas nós temos que trazer para o nosso coração essa convicção. Não tenha medo, não tema, ainda que aconteça o pior. Você tem a convicção de que existe um lugar próximo ao santuário das moradas do Altíssimo, em uma cidade que jamais será abalada, porque Deus estará no meio dela. Verso 6: bramam nações, reinos se abalam. O contexto aqui é de guerra, né? Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. E agora aqui, o verso 7, que é uma afirmação que se repete por outras vezes no Salmo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Senhor dos exércitos, ele aparece aqui por muitas vezes nas Escrituras do Antigo Testamento. Alguns teólogos pensam nos exércitos aqui como sendo o exército do céu, das estrelas, mas a ideia maior aqui acentuada é que ele é o Senhor dos exércitos, porque as guerras que Israel vencia, ele não vencia porque tratava-se de um exército mais numeroso do que o seu oponente, porque era uma nação maior, mais populosa do que as outras nações que se atravessavam na frente dele. É porque a palavra é a seguinte: o Senhor pelejará por vós. Deus estava na frente, Deus é quem garantia a vitória. Aliás, Davi foi repreendido, né? Davi foi alvo do juízo de Deus. Por quê? Porque levantou um recenseamento. E esse levantar do recenseamento de Davi causou desagrado em Deus. Por quê? Porque Deus queria que Davi, que o povo de Israel fosse para a peleja confiado não no potencial humano, no contingente, no número de soldados, mas confiado no poder dele. E esse recenseamento implicou em uma desconfiança de Deus. Então está dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, a presença de Deus. É o hino, parece algo básico, né, para a nossa vida, né? Lembra do hino que tinha? Quem tem Jesus tem, e quem não tem, não tem nada. Parece uma coisa assim tão básica, né? Chover no molhado, mas é uma verdade, né? Quem tem, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Por quê? O que Jesus falou sobre a alma, né? De que adianta o homem ganhar o que o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. O frigir dos ovos é o maior de todos os pobres, os miseráveis. Mas quem tem Deus, ele tem tudo. E se você tem Deus, você tem comunhão com Ele. Hoje de manhã, o ensinamento da palavra foi exatamente sobre a questão do amor. Primeiramente, nós temos que estar em comunhão com esse Deus, porque Deus é amor, Ele é a fonte de amor. Se você tem comunhão com esse Deus, você não pode fazer outra coisa senão amar. Não há como você conceber uma ideia, né? E aliás o próprio texto de João fala isso, de alguém que tem comunhão com Deus, que vive em comunhão constante com Deus e vive odiando o seu irmão, maquinando mal contra o seu irmão. Não há, porque todo aquele que é nascido de Deus ama, porque Deus é amor. E aquele que tem fé em Deus, que anda em comunhão com Deus, ele não teme, porque ele crê que a presença de Deus está com ele constantemente, mesmo que por muitas vezes ele não perceba. Com certeza, alguma daquelas famílias ali do Rio Grande do Sul, naquela localidade,
naquele momento que viu a sua casa sendo levada, a família sendo afetada, levantou aquela ponta de questionamento: por que comigo? Por que conosco? Será que nós somos mais pecadores do que os paulistas, os cariocas, os baianos? Por que aqui? Por que comigo? Mas muitas vezes não percebemos. Eu estava até comentando isso, né? Muitos, até de maneira desavisada, querem dizer que é o juízo de Deus, porque é uma terra idólatra, porque é um povo que rejeita o Evangelho, né? Eu creio que Deus ele possa agir desta forma em determinadas localidades, sociedades, mas eu creio também naquela palavra que diz que nós não podemos julgar, porque muitas vezes nós olhamos o que eu cisco no olho daquilo a que eu estou apontando, mas no meu olho há uma trave. E se esse critério se estabelecer, muitas vezes, quem sabe até nós estamos em alguns aspectos piores. Por isso que não é recomendável esse tipo de palavra de juízo. Mas por outro lado, quando nós olhamos, né, para essa situação, eu não duvido, quem sabe aquilo que para muita gente seja uma punição, pode ser que seja o começo de um grande reavivamento naquele lugar, das igrejas se mobilizarem para orar por aquele povo, para fazer doações, gestos de amor, de bondade, de solidariedade, e de repente aquela localidade não ser mais existente ao Evangelho, ser promovido um reavivamento naquele lugar, ser levantada uma igreja vibrante, forte. Isso pode acontecer. Deus usando uma situação negativa aos olhos humanos para reverter uma situação dentro do âmbito espiritual. Nós não sabemos. Deus pode fazer isso. O Senhor dos exércitos está conosco. Grave isso. Agora o verso 8 faz um convite: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O que ele faz? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele tem o poder de fazer parar a guerra. Ele pode fazer parar a guerra levantando alguém como um pacificador, mas ele tem o poder de fazer parar a guerra fazendo isso aqui, ó: quebrando os arcos, despedaçando as lanças e queimando os carros no fogo, fazendo com que um determinado exército possa derrotar o outro e botar fim a um determinado conflito, a uma determinada guerra. Deus tem poder, Ele é soberano. Em Provérbios diz que como ribeiros de água na mão, os reis são como ribeiros de água na mão de Deus. Ele pende para onde Ele quer. As nações aos olhos de Deus se equivalem a um pingo dentro de um balde. Ele tem o mundo nas suas mãos. Mas o convite no momento da catástrofe é esse: vinde, contemplai, vamos olhar para as obras que o Senhor já tem feito, que assolações Ele efetuou na terra. Pegando esse contexto que eu estava falando aqui, levantando lá sobre o Rio Grande do Sul, e é claro que eu não estou falando de avivamento espiritual, mas se você for pegar a sociedade japonesa antes daquela bomba ser jogada em Hiroshima e Nagasaki, era uma sociedade, e depois de acontecer daquele ocorrido, esse povo se uniu, se levantou uma sociedade forte e poderosa. Às vezes nós não conseguimos olhar, mas quando nós olhamos para as obras que Deus tem feito, as assolações que Ele tem feito, Ele não faz apenas localmente, Ele faz em todo o mundo. Ele tem o poder de quebrar o arco, de despedaçar a lança e de queimar os carros no fogo. Vamos olhar para esse Deus que é o nosso refúgio, olhando para as obras que Ele já tem feito, de livramento, de socorro, se manifestando na nossa vida. Lembre aí de um livramento, quem sabe, um dia você estava, quem sabe, na rodovia, no trabalho. Tantas obras que Deus tem feito, quantas orações nós temos feito aqui, Deus tem respondido. É claro que tem muitas que Ele não responde segundo o que nós gostaríamos que fosse.
Mas quando nós cremos na sua soberania, nós temos que olhar para as obras que o Senhor tem feito em nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Vinde contemplar. Agora, partindo para a conclusão, o verso 10 é um verso como se fosse Deus colocando o dedo indicador em risco nos seus próprios lábios, dizendo assim: cale a boca, fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. Vocês lembram quando o povo de Israel saiu do Egito, depois da 10ª praga, e Faraó foi forçado a liberar esse povo, mas quando esse povo já estava a certa distância, Faraó teve uma recaída e foi atrás desse povo. E quando esse povo está ali perto, do Mar Vermelho, para ir em direção ao deserto, alguém contempla Faraó com seus cavaleiros, com seu exército vindo lá atrás. Começaram a murmurar. E a murmuração contagiou aquele ambiente. Quando Moisés começa a orar, Deus chama a atenção dele para falar para que aquele povo venha marchar. E Deus fala para Moisés o seguinte: aquietai-vos e vede o grande livramento que eu farei hoje. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje na retaguarda de vocês nunca mais voltarão a ver. Aquietai-vos, fiquem quietos. Existe uma tendência, muitas vezes, nós murmurarmos. Por que comigo? A murmuração é algo desagradável a Deus. Quando nós começamos a querer colocar Deus sob questionamento, quando nós começamos a querer cobrar de Deus o que Ele tem que fazer conosco, dizer para Ele o que é melhor para nós ou não. Mas a palavra é no momento da turbulência: aquiete o seu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Devemos ter essa postura de reconhecermos que Deus é o Deus exaltado entre as nações. Deus continua sendo Deus, você com a sua casa e sem a sua casa, com o seu emprego, sem o seu emprego, com o seu dinheiro e sem o seu dinheiro. Deus é Deus. Deus vai continuar sendo Deus da mesma forma. Há uma palavra que é muitas vezes mal compreendida, por alguns. Até teve um irmão comigo que entrou em crise e me procurou um dia. Só que ele ouviu o que não gostaria de ouvir, Eu falei exatamente, eu subscrevi, concordei com a palavra que fora falada. Ele chegou lá, se escandalizou com a palavra que o pastor tinha dito na pregação. A palavra era essa aqui: Deus não precisa de nós. Aí aquilo ali para ele causou um desconforto muito grande. E ele me procurou. Ele chegou e falou assim: irmão Josué, o pastor falou lá na igreja, Deus não precisa de nós. Eu falei para ele o seguinte: olha, ele falou exatamente a verdade. Deus não precisa de nós. Aí eu coloquei para ele o seguinte, eu fiz uma observação. O Senhor sem Deus, o que o Senhor é? Não sou nada. E Deus sem o Senhor? Não, Deus sem o Senhor, Ele continua sendo Deus. Então, não é o fato de que Deus, Ele conta conosco pela sua graça, Ele me dá o privilégio de ser usado por Ele, Não é o fato que Ele faça isso porque Ele precisa de mim. Tem gente que não fala isso, mas age assim, Que Deus precisa desse ministério para que haja um avivamento. Não. Se você não fizer, nós vemos na Bíblia leproso indo profetizar, mula falando, até as pedras clamarão, se for o caso. Deus não precisa de nós, mas nós é que somos dependentes dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que
aprender a ter essa convicção de que Deus sempre vai ser Deus, Deus sempre tem razão, e tudo que Ele faz, Ele tem a verdade ao seu lado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É a conclusão aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tá certo. Vamos pensar aqui. Primeira afirmação aqui do Salmo. Deus é o nosso refúgio. E qual é a última palavra do Salmo? Palavra. A palavra refúgio. Não há em quem nós possamos nos refugiar senão Deus. O navio Titanic é o navio aos olhos humanos acima de qualquer incidente, né? E aconteceu o que aconteceu. Agora, o que eu acho interessante aqui no salmista é que ele não fala assim: Deus é o meu refúgio, portanto não temerei, eu vou contemplar as obras. Não, ele sempre procura incluir. Primeiro ele afirma: Deus é o nosso refúgio, é o refúgio do seu povo, não é só o meu, é de todos aqueles que professam o nome desse Deus, do Yahvé. E aqueles que, portanto, não temeremos. Olha aqui, incluindo toda a irmandade. E aqui nós vemos assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. Vinde, contemplai. Aqui ele chama, ele quer convidar para que toda a irmandade, todos aqueles que professam o nome de adoração ao nome desse Deus, possam observar como ele tem observado aquelas obras, né? O idioma inglês, ele tem uma palavra, let's, quando tem a ver com convidar alguém para ir fazer algo junto, que ele está fazendo também. Venha, contemple comigo as obras do Senhor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então eu quero deixar aqui para os irmãos, para o coração dos irmãos, com base nesse salmo, 4 verdades extraídas desse salmo, que fazem com que nós vivamos na convicção, que nós venhamos usufruir da bênção de ser esse Deus o nosso refúgio. Primeiro, que nós devemos viver sem medo, ainda que reconheça que você não tem nada, como Jó, né? Eu vim nu e vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tirou, tudo é dele. Pense nesse ainda que, porque esse ainda que te dá uma bravura grande de defender o Evangelho, mesmo que você possa ter retaliações. Esse ainda que te dá uma possibilidade de viver nesse mundo sem medo de perder, porque na verdade nós não perdemos nada, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Segunda lição: creia que a presença de Deus está com você, reconheça você ou não, perceba ou não. Lembra daquele sonho que Jacó teve? Quão temível esse lugar, depois que ele se acordou do sonho. Um travesseiro nada confortável, uma pedra. É a Betel, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele faz uma afirmação sobre a presença de Deus. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Mas Deus sempre vai estar. Estarei convosco todos os dias, até a consumação. Uma terceira lição é que nós devemos aprender a olhar para as obras de Deus, para os feitos de Deus. São muitos. O salmista, no Salmo 40, diz que nós contaríamos, não chegaríamos a nenhuma conclusão. Quisera eu anunciá-las e delas falar, mas são muito mais do que se podem contar. Olhe para as obras de Deus, para as assolações que Ele tem feito nesta terra, e aprenda a ser grato por tudo que Ele tem feito. E por fim, uma quarta e última lição: Deus, Ele vai continuar sempre sendo Deus, vitorioso sobre tudo, sobre todos. Ele é o Deus das nações. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado nas nações. O Salmo 100 é um salmo de adoração.
né? Celebrai ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Entrai por suas portas com cânticos e louvor. Mas a primeira convicção que o salmista coloca ali é o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastor. Deus é o nosso refúgio. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você, eu, todos nós fôssemos hoje para os nossos lares nesta convicção de tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, em outros lugares, nos Emirados Árabes, na China. Nós não nos damos conta, mas existem países que vivem em constantes conflitos, guerras. É que a mídia não se importa com aquela localidade. Ela tem os seus interesses. Mas em todos esses ambientes que nós temos, viva uma vida de convicção de que Deus é o nosso refúgio, somente Ele é. Vivendo sem medo, ainda que crendo na presença de Deus com você em qualquer situação, em qualquer momento, contemplando as obras do Senhor e reconhecendo que Ele sempre será o eterno Deus, o Deus das nações. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos, irmãos, mais uma vez louvar a Deus com o hino. Hino de número 146. Vamos nos colocar de pé para cantar? Segurança do crente. Ó, quão preciosa e rica a promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele, te deixarei. Ó, quão preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele, nunca te deixarei. Oh,
fazer essa oração para em seguida concluirmos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, encerrando aí o nosso. Ó Deus querido, Pai amado, que conforto, ó Deus, que alegria sabermos, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Ó Deus, que conforto, ó Deus, é sabermos que estamos seguros nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, aquele que vai a Ti de maneira nenhuma será lançado fora, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por nos sentirmos seguros nas Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por estarmos trilhando nesse caminho que leva a Ti, ó Pai. Ó Deus, rogamos a Ti, rogamos ao Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos guarde, ó Pai, que nos dê força na nossa caminhada, ó Pai. Que no dia a dia Tu esteja sempre conosco, ó Pai, segurando nas nossas mãos para não pecarmos contra Ti. Como Davi, ó Pai, que aprendamos a guardar a Tua palavra no nosso coração, ó Deus, para não pecarmos, ó Deus. Nos auxilia, nos guarde, Pai. A Tua palavra diz que o pecado tenazmente nos assedia. Faz-nos fortes, ó Pai, para vencermos as tentações do mundo. Em nome de Jesus. Guarda a cada um de nós, nos dê uma semana abençoada, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que fizermos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Pedimos e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, aquele que nos ensinou a orar assim, ó Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos